Olá, alunos! Hoje teremos aula de História. Assunto: a História e a Arqueologia. Arqueologia, o que é isso? Vamos mais adiante. A História e a Arqueologia. O trabalho do historiador. Pense nas profissões que você conhece. O padeiro e a padeira. Faz pão. O escritor e a escritora. Escreve livros. O professor e as professoras ensinam aos alunos. O médico e a médica cuidam da saúde das pessoas para evitar doenças. E sabe quem estuda o passado? O historiador e a historiadora. Estuda as fontes históricas para saber o que acontece no passado, os fatos que ocorreram e as pessoas que participaram deles. Vamos conhecer o trabalho da historiadora Beatriz. Veja bem, esse texto vocês vão ver na página 26 do livro de vocês de História. Esse texto está todo lá. Vamos partir para o outro bloco. O trabalho do historiador consiste em escrever o passado a partir de fontes, vestígios e de uma orientação teórica metodológica. Estudar a experiência humana vividas ao longo do tempo é parte do trabalho do historiador, como se fosse detetive. O historiador analisa um acontecimento com base em fontes históricas, aceita ou recusa interpretações já existentes, colhe o depoimento e chega a uma conclusão. Para saber do passado, o historiador conta com a ajuda das fontes históricas. Fontes históricas a gente estudou no slide anterior, no caso, na última aula que tivemos. Fontes históricas. Para saber do passado, o historiador conta com a ajuda das fontes históricas. Fontes históricas são documentos que permitem ao historiador recortar e interpretar os fatos passados e reconstruir a história. Veja bem, o historiador, para fazer um documentário, ele tem que passar pelas fontes históricas. Ele tem que pesquisar o passado e fazer essa pesquisa no futuro baseando-se no passado. Continuando. Arqueologia, o que é isso? Essa parte também está no livro de vocês, na página 28. Não esqueçam. O que acontece quando as fontes históricas estão debaixo da terra? Como estudar essas fontes? O arqueólogo e a arqueologia fazem escavações para estudar objetos e vestígios do passado da humanidade. Veja como é esse trabalho. Então, vocês vão ver como eles escavam, como é feita a pesquisa dele, qual é o objetivo da pesquisa. Isso tudo você vai ver na página 28 do livro de vocês de História. Vamos partir para falar um pouco sobre o arqueólogo. O que é arqueologia? Podemos dizer que é uma disciplina ou uma ciência que se ocupa em procurar, mapear e datar vestígios materiais da presença do humano na Terra. Então, quando eles encontram algum material do ser humano na Terra, eles vão mapear e datar os vestígios. Mapear e datar é colocar data no que ele encontrou. O que é sítio arqueológico? Um sítio arqueológico é um local no qual os homens que viveram antes do início de nossa civilização deixaram algum vestígio de suas atividades. Uma ferramenta de pedra lascada, uma fogueira na qual assaram sua comida, uma pintura, uma sepultura ou até mesmo a simples marca de seus passos. Então, aonde fica essas citações que eu falei aí, nos sítios arqueológicos. São lá que eles colocam essas citações que eu falei, tipo pedra lascada, a fogueira, na qual eles vão pesquisar isso e se eles acharem, vai para o sítio arqueológicos. Vamos lá. Principais sítios arqueológicos do Brasil. Terra Preta, da Amazônia.
com seus sítios, os tesos da ilha de Marajó e os Maglitos em Calçoene, estão trazendo novas luzes em relação à história indígena da floresta tropical. O próximo, Santa Helena, Minas, Mato Grosso do Sul. Possui datas de 23 mil anos antes do presente. Sabaques, litoral do Rio de Janeiro e Santa Catarina. Seus estudos estão na gênese da arqueologia brasileira. Boqueirão da Pedra Furada, Piauí. Considerado pela Unesco um patrimônio cultural da humanidade. Lapa Vermelha, Minas Gerais. Foi nesse local que foi descoberto o crânio de Luísa, considerada a primeira brasileira. Então aí são os principais sítios arqueológicos do Brasil. É Terra Preta, da Amazônia, Santa Helena, Sabaques, Boqueirão da Pedra Furada e Lapa Vermelha. São os 5 principais sítios arqueológicos do Brasil. Vamos continuar. Vamos ler esse texto. Luísa é o nome dado ao crânio mais antigo já encontrado no Brasil. Então, Luísa naquele bloco eu estava falando sobre ela. A descoberta foi feita em Lagoa Santa, Minas Gerais, onde há sítios arqueológicos, repletos de objetos feitos de ossos, pedras até esqueleto humano. Então, esse rosto aí na figura ao lado quer dizer que ela foi reconstituída num computador. Eu vou falar agora sobre isso. Utilizando o programa específico do computador, os pesquisadores fizeram uma reconstituição da provável fisionomia de Luísa, que teria vivido há cerca de 11.500 anos. Isso mostra que a arqueologia, ciências que lida com um passado tão distante, muitas vezes recorre a instrumentos e a uma tecnologia bastante avançada. Então, só conseguiram deixar esse rosto assim, só encontraram o crânio dela, né? E aí, através do crânio e pela reprodução do computador, fizeram esse rosto. Então, aí era ela há 11.500 anos atrás. Ok? Vamos continuar. Homens de Lagoa Santa. História de 60 mil anos. Isso daí essa imagem é o esqueleto reconstituído de um sabaque. Lembra no bloco anterior que eu falei sobre sabaques? Tudo bem, vamos continuar. No Brasil, os sabaques podem ser encontrados ao longo do litoral nordestino, no Rio de Janeiro e em São Paulo, e em outras partes do litoral gaúcho. Os maiores sabaques brasileiros foram encontrados na cidade de São Francisco do Sul, Jaguaruna, Laguna e Garuva, no estado de Santa Catarina, onde temos formações com 30 metros de altura e 400 metros de extensão. O mais antigo sabaque brasileiro foi encontrado no Vale do Ribeirão, em São Paulo, e tem aproximadamente 9 anos de existência. Então, no Brasil, os sabaques podem ser encontrados no litoral nordestino, no Rio de Janeiro e em São Paulo, e em parte do litoral gaúcho. E o mais antigo sabaque foi encontrado no Vale do Rio do Ribeirão, em São Paulo, e tem aproximadamente 9 anos de existência. O mais antigo sabaque foi encontrado no Brasil, do Brasil que eu estou falando, e ele foi encontrado no Vale do Ribeirão, em São Paulo. E quando encontrou ele já faz 9.000, e ele tem aproximadamente 9.000 anos de existência. Então, consta-se que o sabaque brasileiro foi encontrado no Vale do Ribeira, em São Paulo, e tem aproximadamente 9.000 anos de existência. Vocês não vão esquecer disso, viu? Vamos partir para a atividade de história. Cada pessoa constrói sua história e pode registrá-la através de álbuns e diários. Vamos fazer essas questões, né? Vamos fazer e responder no caderno.
Complete as frases com a palavra do quadro. Fotografia, história, historiador e pista. A. Traço. É o estudo dos acontecimentos do passado. O trabalho do traço é levantar traços para compreender o passado. Podemos conhecer fatos do passado através de objetos e álbuns de traços. Questão 2. Enquanto fazemos nossa própria história, participamos também da história das pessoas que estão ao nosso redor. Escreva V para as frases verdadeiras e F para as frases falsas. Letra A. A nossa família também faz parte de nossa história? Letra B. A palavra história significa conhecer o futuro? Letra C. Estudar história não é importante para as pessoas conhecerem o passado? Quando brincamos ou ajudamos a um amigo, estamos fazendo parte de sua história? Vamos continuar a atividade. Terceiro, em que consiste o trabalho do historiador? Quarto, para saber o passado, o historiador conta com a ajuda de quem? Quinto, o que são fontes históricas? Sexto, o que é arqueólogo? Sétimo, o que é sítio arqueológico? Oitavo, ligue certo. No Brasil, os sambaques podem ser encontrados onde? No litoral nordestino? No litoral nordestino do Rio de Janeiro e São Paulo? Nono, onde foi encontrado o maior sambaques no Brasil? Cite dois dele. Qual é o décimo? Qual é o mais antigo sambaque brasileiro encontrado aonde? Vamos continuar. O diário. O diário, primeiro, cadernos de história. 2. Fazer atividade de história, que está na aula de história, ou seja, nesse slide. Terceiro, história, página 22 a 27 para fazer, responder no caso. Quarto, não esqueça de fazer a atividade. Correção de história. Próxima aula, dia 8/4, será a correção de história. Saudades de vocês.